Boris Casoy, a respeito dessa ligação telefônica entre Zelensky e Bolsonaro ontem, o presidente Bolsonaro, semana passada, tinha prometido dar a Zelensky o caminho para acabar com a guerra. Aparentemente, não veio esse caminho, não é, Boris? Qual é a posição que o Brasil deve adotar diante dos russos, diante dos ucranianos? O Brasil já adotou uma posição pró-Rússia. Se você tem um invasor, que é a Rússia, e um invadido vítima, que não provocou essa invasão, que é a Ucrânia, você dizer eu sou neutro é um absurdo, você está apoiando a Rússia. E mais, quando já se esperava a invasão, o presidente Bolsonaro visitou Moscou, passou algumas horas conversando com Vladimir Putin, declarou amor à Rússia e tem uma posição dúbia também nas votações. Quando a votação tem um caráter ético e moral, o Brasil vota contra a Rússia. Quando existe uma decisão prática, por exemplo, um boicote, o Brasil ou se abstém ou vota a favor da Rússia. Então, se você fizer uma análise matemática dos prós e contras, você vai ver que o Brasil ficou com a Rússia. Essa ligação telefônica, que segundo o presidente Bolsonaro foi pedida pelo Zelensky, demorou meia hora. O Twitter e a interpretação também revelada pelo governo brasileiro certamente não dão tudo, não fornecem todo o teor da conversa. A conversa deve ter sido mais profunda. O presidente Bolsonaro não ia fazer ou receber um telefonema apenas para dizer que era necessário normalizar a entrega de grãos para o Brasil. Grãos, outro material de insumo agrícola. A Ucrânia tem um fornecimento regular importante para o Brasil. Agora, provavelmente, se avançou em alguma negociação tem dois lados. Não dá para saber exatamente o que aconteceu, mas não foi apenas uma questão de grãos, foi uma conversa, numa conversa de meia hora. Agora, a posição do Brasil é mais uma posição. O Brasil, internacionalmente, nos últimos tempos, não brilha mais. Perdeu o seu brilho internacional, a presença internacional do Brasil recolheu-se. O Brasil ficou um pouco caudatário das grandes potências, não é um ator que já foi disposto a participar das contendas e dos avanços e dos recuos e das pacificações no panorama internacional. Então, eu imagino que tenha havido algum tipo de acordo, isso eu imagino, algum tipo de acordo menor, pequeno, e o Brasil ofereceu condições para receber refugiados, um auxílio humanitário, esse tipo de coisa que é um remendo, não tem uma posição vigorosa em relação ao que está acontecendo lá. E está acontecendo, é bom a gente frisar, que as coisas que a Europa e os Estados Unidos estão colocando contra a Rússia, por enquanto, estão dando com os burros na água. A Rússia, por enquanto, é a grande vencedora, porque
Quem está sofrendo com o boicote imposto à Rússia são os próprios países da Europa. A Alemanha agora tem medo que uma interrupção no fornecimento de gás, que é feito a pretexto de dar uma limpada lá no encanamento, não volte e que a indústria dela fique órfã do gás russo. O fato é o seguinte, a Europa não estava preparada para as reações da Rússia. Agora, a Rússia é uma grande exportadora de ouro, então vão dizer que não vão... Dizem que vão boicotar as exportações de ouro da Rússia. Será que o Ocidente não precisa desse ouro? Então, é uma situação confusa, é uma situação que nós, infelizmente, acabamos ficando um pouco mais para o lado do invasor e tentamos, de alguma maneira, conciliar uma posição, enfim, aceitável com o invadido. É isso.